Mas ela é daqui? Você conheceu ela daqui ou vieram os dois? Não, eu conheci lá? aqui. Logo que eu cheguei, instalei aquele Tinder básico, né? É mesmo? Pô, eu cheguei aqui, fui morar sozinho pela primeira vez, depois Colocou de muito tempo. área pequena, Área perto ali, área né? perto, né? É. Porque, porra... E aí, conheci ela lá, era pandemia ainda, a gente ficou conversando, se deu bem, e demorou um tempo. Durante a pandemia você veio pra cá? Eu vim em março, dia 12, 13, e Pra aí... fazer show? Então, eu vim porque eu fiz o curso do Wolf Maia em janeiro, aqui, o intensivo, e eu fiquei aqui, então eu fui vários shows de vários comediantes, eu conversei com um monte de gente, eu vi que eu tinha que estar aqui, que eu evoluí um monte em um mês que eu fiquei aqui. Aí eu pensei, não, eu tenho que ficar lá, eu vou me mudar para São Paulo e vou ficar lá. Então eu vim assim, eu sabia que ia ser mais fácil de fazer show, e aí tudo aconteceu. Infelizmente tem que vir pra cá, cara, todo mundo vem pra cá, porque... Fora daqui, o que é? Era Curitiba, mas também tá mais fraca agora. Mas nem Rio não nem existe. se compara. É nem se São compara. Paulo, cara. E aí tudo aconteceu. O meu podcast começou a aumentar, eu fiz o A Deriva lá no Flow, fiz show. O podcast tá bom pra caralho de views, né? Tudo começou a crescer, só de estar em São Paulo. Mas você deu azar de você vir durante a pandemia, então não tinha mais show pra você fazer, né? Ou você chegou a fazer alguns shows? Eu fiz um show um dia antes de fechar tudo com o Meirelles lá no Bexiga. Caralho, velho. Mas foi muito bom pro meu podcast, a pandemia. Pro podcast foi bom. E pelo fato de eu estar morando sozinho pela primeira vez, eu fiquei muito mais livre pra a minha cabeça. Porque lá você gravava na casa dos seus pais? Eu morava com a minha mãe. Putz. E não era uma relação muito boa. Então a casa não significava coisa boa pra mim, entendeu? Ah, é? Então minha mente não tava livre. Ela tava sempre nebulosa lá na minha casa. Tanto que eu fiz uma turnê em 2019 de stand-up. E eu ia, tipo, eu fiz Rio de Janeiro, BH, São Paulo, Curitiba, Brasília. Eu ia no fim de semana, eu ficava super bem com a minha mente. Livre, leve, eu me sentia feliz. Aí você se ligou que Aí em casa não era uma coisa muito boa. Aí eu voltava e dava 2 dias, começava a depressão de novo, pensamento suicida. Você chegou a ter pensamento suicida mesmo? De depressão assim? Mesmo? Cara, minha vida toda. É mesmo, cara? Meu podcast, inclusive, ele no início lá de 2013, que eu comecei a fazer toda sexta-feira, a temática principal, na maioria dos episódios, era isso. Eu falando sobre tristeza, depressão. Mas você conseguiu entender o ponto? O que estava te incomodando? Hoje em dia você entende isso ou não? Ou você ainda está nessa briga constante de tentar achar razões para coisas que te deixam feliz? Então, quando eu cheguei aqui, essas coisas pararam um pouco. Mas logo depois começou a voltar, mesmo com as coisas acontecendo. E aí eu percebi que... Não tem a ver com acertos, então? Não. Tem a ver com como você encara as coisas, talvez? Talvez. Lá, eu lembro que quando eu morava em Porto Alegre, eu fazia faculdade, trabalhava em um lugar que eu não queria, eu tinha muita agonia, muita vontade de morrer mesmo, porque porque eu pensava assim, o que eu quero fazer? Stand-up, podcast, rádio, sei lá, eu quero fazer isso. Eu não conseguia visualizar isso acontecendo. Então dava um desespero existencial. Eu não conseguia ver luz no fim do túnel. Pra mim, a vida ia ser um emprego de bosta que eu não ia gostar. Entendi. Ganhar meu dinheiro, viver com a minha mãe até sei lá quando, porque é tudo caro, não tem como morar sozinho. E eu pensava que era isso dá um puta desespero. Ou trabalhar numa coisa que você odeia para pagar as contas. Então, mas hoje você se vislumbra isso. E por que às vezes você acha que ainda dá esses pensamentos, mesmo você vislumbrando isso? Por causa da pandemia, talvez? Não sei o que é. Às vezes vem um pensamento de que eu tô fazendo tudo errado e que as pessoas logo vão descobrir que... Será que não é a síndrome do impostor? Você tá ligado, né? Sim. Será que é um pouco disso? Isso é um de negócio achar que você tá meio que enganando as pessoas, que você não é tão bom assim. Eu tenho isso de vez em quando. Eu tenho certeza que um dia as pessoas vão entender. Por que eu tô seguindo o Petri? Que isso? Tô louco. Aí vai parar de seguir e eu vou perder tudo. E vai desmoronar tudo, cara. Isso é normal, cara. É normal isso. Isso eu tenho bastante. O que não é normal é daí pra frente, entendeu? Isso que você tem que ficar preocupado. Esse pensamento de tá sempre se colocando em xeque se você é bom ou não. Isso é meio normal na nossa área, cara. Principalmente quando você faz um show que não é tão legal e tal. E aí você faz um show bom, você muda. Mas se daí vai pra frente, cara, é uma coisa que às vezes é químico. Às vezes tem que tomar alguma coisa mesmo, é um remédio. Eu tentei tomar uma época. Eu fui no psiquiatra por 2014 lá. Quando eu tava nessa época muito mal, e o cara recomendou lá, ele disse que eu tinha bipolaridade e depressão. Aí ele me recomendou 2 remédios, mas eu tomei remédio por 2 semanas, eu me senti vazio. Eu não conseguia pensar mais em nada. Piada, ponto de vista, não vinha mais nada na minha cabeça. Porque eu acho que muitas das coisas que eu faço vem dessa revolta um pouco. Então, eu preciso um pouco estar lá no fundo do poço. No fundo do poço.
Eu não sei se é porque eu me acostumei ou Depois se realmente assiste tem o papo algo lá. que eu tive com a Mel, cara. Ela falou muito sobre isso, cara. Que ela se entende como bipolar também. E ela falou de todas as oportunidades que ela perdeu pelo fato dela ser bipolar. De estar um dia muito bem, outro dia muito mal. É muito legal você ouvir o papo com ela, cara. Porque ela tá bem hoje, mas ela não sabe. E ela é sempre controlada com remédio. Ela falou que quando ela para de tomar o remédio, realmente volta esse lance. Então era legal você dar uma ouvida nisso daí. Eu fiz jogo com ela é bem legal. Você chegou a trocar ideia sobre isso, não? Não, ainda não. Troca ideia com ela, cara. Porque ela, porra, ela é talentosa pra caralho. Você não imagina que a Mel passa por isso. E passa, cara. Eu acho que todo mundo que trabalha com arte em um determinado aspecto da sua cabeça tem isso, né? É aquela ideia do palhaço chorando, né? Tipo, o cara por fora ele parece que é um cara que tá sempre bem e tá fazendo o povo rir, mas, cara, você tá mal às vezes, né? Eu acho que todo mundo meio atordoado, assim, E depender da própria criatividade pra sobreviver, tu tá sempre na linha tênue. né? Tu nunca sabe, amanhã pode acabar completamente